Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero falar com vocês um assunto que é notório, né? Todos quanto assistem mídias sociais têm se deparado com uma enxurrada de notícias, principalmente no YouTube. No YouTube é o que mais tem, uma enxurrada de notícias tratando de escândalos, tratando de tropeços, erros, quedas de muitos pastores, cantores gospel, né? E nesse século que estamos vivendo, nesses últimos dias, com o advento da internet, né? Nada fica oculto, tudo agora vai para a mídia, né? Os erros dos homens de Deus, os escândalos promovido e provocado e praticado pelos falsos pastores, falsos cristãos, porque sempre existiu no meio do povo de Deus o verdadeiro e o falso, sempre existiu os que seguem e os que estão só acompanhando a igreja. E eu gostaria de falar desse assunto à luz da Bíblia, porque é notório, a gente sabe disso, que são tempos de muitas setas malignas que às vezes conseguem se desviar. É verdade, irmão. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre os escândalos que têm acontecido e que esses escândalos têm enfraquecido a fé e desanimado muitos cristãos, ao ponto de muitos desistirem da fé, desistirem da caminhada, desistirem do caminho do Senhor, por causa de escândalos praticados por muitas lideranças, né? E eu quero falar sobre esse assunto à luz da Bíblia. Não podemos negar que os escândalos eles existem. Não podemos negar de que muitos casos têm surgido nos últimos anos. E agora, toda semana tem uma novidade. Ou um dia sim, outro não. Ou todos os dias aparece uma novidade aí no YouTube, tratando de escândalos de pastores, de cantores e de supostos cristãos que, por não vigiarem, por não terem cuidado com a sua vida, o seu comportamento, seu caráter, e não terem cuidado com a sua personalidade, muitos tropeçam, vacilam, caem e vai parar onde? Vai parar nas mídias, vai parar nas redes sociais. E essa divulgação que é feita pela maioria dos donos ou administradores de páginas no Facebook e no YouTube, essa divulgação geram para eles uma renda, geram para eles um meio de ganhar dinheiro. Ou seja, muitos se alimentam da queda dos outros, né? Muitos divulgam não no intuito de orar, de pedir a misericórdia de Deus sobre tais pessoas, mas eles divulgam num tom de felicidade, num tom de alegria, num tom de prazer, porque caiu mais algum, porque caiu mais um, entendeu? E isso tem gerado desconforto tanto para os cristãos que mantêm a sua integridade com Deus, que frequentam a igreja, que querem ser fiel a Deus,
e muitos ficam desolados, desorientados, sem saberem aonde congregar, sem saberem aonde buscar a Deus, porque enxergam a liderança da igreja como corrompidas, e isso tem feito com que muitos cristãos tenham abandonado a sua fé, abandonado a prática da comunhão com os irmãos, a prática da congregação, de congregar. Lembrando disso que lá em Hebreus capítulo 10 e o versículo 25 diz que não devemos deixar nossa congregação, como é costume de alguns. E quando a Bíblia diz essa palavra, não deixar a nossa congregação, não se refere à denominação no sentido de placa, mas sim o costume, a prática, o comportamento de congregar. Tem traduções que diz assim: não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Porque quando o cristão se reúne, quando os cristãos congregam, quando os cristãos se juntam, um edifica a fé do outro. Um edifica a fé do outro. Um aprende com o outro, um consola o outro. E nós se edificamos mutualmente. Tanto é que a igreja, ela é representada na Bíblia por um corpo, né? O símbolo de um corpo. E a mesma Bíblia que diz que somos membros de Cristo, também afirma que somos membros um dos outros. De sorte que se um membro padece, todo o corpo padece com aquele membro. Então, não é uma mera reunião, como acontece uma reunião política, como acontece uma reunião partidária, como acontece uma reunião na Associação dos Moradores, como acontece uma reunião qualquer. A reunião da igreja, dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos, é uma reunião solene, é uma reunião de unidade, comunhão. São pessoas que se juntam para expressarem a mesma esperança, a mesma fé, partilhar dos mesmos pensamentos. Tanto é que Paulo, nas suas cartas, sempre falou: sede unânimes entre vós, tendes vós um mesmo pensamento, um mesmo sentimento. E a igreja é isso. Mas a proliferação ou a multiplicação dos escândalos dos últimos dias tem afetado esse lado de comunhão dos irmãos, porque muitos têm perdido a sua esperança na instituição religiosa, têm perdido a esperança, têm perdido a alegria de participar de uma igreja, devido à multidão de escândalos que tem ocorrido no meio das principais lideranças evangélicas do nosso Brasil, né? Sempre que alguém posta um vídeo de escândalo na internet, colocam logo colocam lá a frase, né? O mundo gospel não anda bem. E sempre tem acontecido alguma coisa. Mas eu quero falar aqui à luz da Bíblia, eu vou falar aqui agora, não negando o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é mistério que aconteça, que Jesus falou que era necessário que viessem os escândalos. Mas eu quero falar nesse assunto à luz da Bíblia e conscientizar você que esses tempos que estamos vivendo hoje foram prenunciados tanto por Jesus quanto pelos apóstolos de Cristo. Esses tempos que estamos vivendo hoje, os dias trabalhosos, o abandono da fé, né? A apostasia, o esfriamento espiritual, a proliferação de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos obreiros, foi predito por Jesus e foi predito pelo apóstolo Paulo. Naquele tempo de Jesus já tinha, no tempo de Paulo também já tinha, mas nos tempos de hoje
houve uma maximização dos falsos profetas, dos falsos pastores e dos falsos cristãos. Estamos vivendo nos últimos dias, lembre-se disso. Agora vamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Vamos para o que a Bíblia diz, e eu quero começar em Romanos, que é a responsabilidade de todo cristão. Pai de sua irmã Elisiane, Joelma, Laurinda, Jodica. É porque minha vista também não tá boa não, viu? Marquinhos Zaqueu, meu primo. Camila Rodrigues, eu tô com a vista muito ruim. Mas eu quero falar aqui a responsabilidade do crente à luz da Bíblia. Elisiane, eu acho que essa Elisiane aqui foi a minha gerente lá no posto que eu trabalhei. Paz do Senhor, minha irmã Elisiane. A responsabilidade do crente à luz da Bíblia sobre os escândalos. Primeiro eu quero falar da responsabilidade do crente, de todo cristão, crente, e depois a responsabilidade dos que exercem cargos de liderança dentro da igreja. Falando aqui da responsabilidade do cristão, eu quero ler aqui em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 13, e depois o versículo 21, e diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço, guarde essa palavra, tropeço, ou escândalo ao irmão. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Versículo número 21 do capítulo 14 de Romanos. Bom é ler o capítulo completo, mas como é uma palavra aqui resumida, vamos citar alguns versículos chaves, né? Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. A primeira questão aqui é a responsabilidade do cristão em não promover o escândalo, mesmo que a sua prática, mesmo que o seu comportamento, você não julgue que seja pecado, mesmo que você julgue que não seja pecado, mas você não pode fazer com que a sua vida seja um tropeço para o seu irmão fraco na fé. O livro de Romanos fala sobre a tolerância com aqueles que são fracos na fé. Os que são fracos na fé são pessoas que para eles tudo é pecado. Tudo é pecado. Pessoas que enxergam pecado em várias coisas, né? O que a Bíblia não proíbe, mas eles acham que é pecado, né? Então, se você pratica aquilo que o seu irmão... A Bíblia fala aqui da comida, né? Fala da comida, se você comer alguma coisa, né, que na frente do seu irmão, que ele acha que aquele determinado alimento é pecado, e você come na frente dele, a sua consciência está limpa. A sua consciência está limpa. Mas você está servindo de escândalo e tropeço para o seu irmão. Então você está fazendo com que ele peque. Não é você que está pecando. Você está pecando porque você está fazendo com que ele peque. Entendeu? Uma vez eu aconselhei um rapaz que estava bebendo um vinho, né, e ele disse que não era pecado se embriagar.
e eu disse, eu não vou dizer a você que você está errado nesta frase que você falou, mas eu vou dizer para você que você está pecando porque você está servindo de tropeço para o seu irmão. Você está servindo de escândalo para o seu irmão. Aí o versículo 21 do capítulo 14 diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Quando você faz alguma coisa que você julga que é certo, que você acha que não afeta em nada a sua vida espiritual, mas você sabe que tem um novo convertido perto de você, e você pratica na frente dele, aí depois ele pode imitar você e vai fazer o que você fez, ele, por ser fraco, vai ter a consciência dele contaminada. Isso está escrito, deixa eu ver se eu acho esse versículo, é 1 Coríntios 10, deixa eu ver se é esse aqui, 33. 1 Coríntios 10, versículo de número 33. No versículo 31. Não era esse não, mas eu vou ler esse versículo que faz parte do assunto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O apóstolo Paulo aqui está falando dele mesmo, né? Ele está falando dele mesmo, mas ele está dizendo para os irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O que é um escândalo? O que é um escândalo de acordo com a Bíblia? Eu estou com uma Bíblia aqui, o nome dessa Bíblia é Palavra-chave da CPAD, muito boa. Onde você vai lá para o final da Bíblia e diz o sentido da palavra no grego e no hebraico, né? Escandalizar. Escandalizar, ela significa capturar em armadilha, provocar uma queda, ou atrair ao pecado, a apostasia ou a desaprovação. Escândalo, uma armadilha, uma pedra de tropeço, fazer com que alguém tropece e caia, não encontrada em autores gregos. Em o Novo Testamento, em sentido figurado, em um sentido moral, ser uma pedra de tropeço para alguém, fazer com que alguém caia em alguma coisa, proporcionar um motivo para ofensa a alguém, né? Em forma causativa, provocar ofensa, desviar, conduzir ao pecado, ser uma pedra de tropeço ou ocasião para o pecado de outros. Então, quando a Bíblia fala sobre escândalo, está falando de alguém que é uma pedra de tropeço ou um motivo para outros pecarem. A pessoa que traz o escândalo, ele provoca a queda de outras pessoas. Porque tem pessoas que olham para você, tem pessoas que olham para o líder, tem pessoas que olham para nós
como modelo de vida, principalmente os novos convertidos que entram na igreja, as pessoas que se convertem ao Evangelho. Elas se espelham nos mais antigos na fé, né? Principalmente os pastores. E não é pecado fazer isso, porque a Bíblia diz em Hebreus, vou ler esse versículo, viu? Porque tem gente que diz assim que a gente tem que olhar só para Jesus. Mas a gente não só tem que olhar para Jesus. Quando a Bíblia diz que a gente tem que olhar para Jesus, está falando ali do exemplo de sofrimento, que Jesus suportou tudo por amor a Deus e tendo em vista a recompensa futura, que seria a glorificação eterna, e ele alcançou, e a Bíblia coloca esse modelo de Cristo para nós olharmos para Jesus como modelo de sofrimento, que do jeito que Jesus suportou, a gente tem que suportar também aqui na terra. Mesmo fazendo o certo, sendo injustiçado e sofrendo, aí você olha para Jesus que não pecou e deu o exemplo para a gente seguir as pisadas dele. Mas em se tratando de comportamento, em se tratando de caráter, em se tratando de personalidade, principalmente da liderança da igreja, a Bíblia manda nós olharmos para eles. O apóstolo Paulo disse mais de uma vez em suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso? Sede meus imitadores. Porque tinha exemplo, tinha caráter, tinha personalidade. Não servia de tropeço para ninguém. Ninguém ia errar seguindo o exemplo dele. Ele andava na linha, ele andava certo, ele andava obedecendo o Evangelho, ele andava não só pregando, mas vivendo o que pregava. Ele vivia para depois pregar. E Paulo teve ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hebreus, o versículo que eu disse que ia ler, capítulo 13, versículo 7. Se você tiver Bíblia aí em casa, é bom abrir. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Estamos falando de escândalos. E Jesus disse que era mistério que viesse escândalos, mas ai daqueles por quem viria o escândalo. E a palavra escândalo significa pedra de tropeço. A palavra escândalo significa Pai do Senhor, irmã, boa pergunta, viu? Boa pergunta. E é um assunto polêmico. Depende do tipo do erro, viu? Depende do tipo do erro. Depende do tipo do erro. Escândalo significa pedra de tropeço, como eu li lá, o significado no original. Significa servir de motivo para a queda de outrem. Você, pelo seu erro, não, pela sua maneira errada de viver, provoca a queda de outras pessoas. E é o que tem acontecido. Os muitos escândalos que têm aparecido têm feito com que muitas ovelhas fracas, muitos crentes fracos na fé, muitos novos convertidos, muitas pessoas que não estão agarradas na videira verdadeira que é Jesus, no sentido aqui de maturidade espiritual, tenha caído e fracassado, né? Hebreus 13 e versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, ou líderes, ou guias espirituais, depende da tradução da Bíblia. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está escrito aqui. Atentando para a sua maneira de viver. É por isso que lá em 1 Timóteo, deixa
Deixa eu ver se é 1 Timóteo, capítulo 3. Estou com várias Bíblias abertas aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. É isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 3, o capítulo completo. E na carta de Tito, também, não sei se é o capítulo 2, capítulo 1, a partir do versículo 5 por diante. É por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo de número 1, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo falou de qualificações para se assumir cargos ministeriais na igreja. Dentre as qualificações, esses obreiros teriam que ser bons líderes dentro da sua casa, tendo os filhos em sujeição, tendo as suas esposas submissas, dando bom testemunho para os que estão de fora e de dentro também, porque se o líder não fosse respeitado pela sociedade, ele não poderia ser líder da igreja. E ali nas qualificações, Paulo sai dando ali uma série de receita para aqueles que seriam ungidos. Teriam que ser pessoas de bom testemunho, de bom caráter, não avarento, que é aquele que ama o dinheiro, que ama o lucro, porque se consagra ou se coloca na obra alguém que é avarento, amante do dinheiro, ele vai desviar dinheiro da igreja. Uma pessoa que é amante do dinheiro, que demonstra amor pelo dinheiro, que demonstra apetite pelo dinheiro, ele faz tudo pelo dinheiro, uma pessoa dessa está desqualificada para ser obreiro na casa do Senhor. Isso aí está na Bíblia. Não poderia ser amante do dinheiro, não poderia ser agressivo, nem espancador, nem maldizente. O problema de hoje, por que tanto escândalo? Por que acontece tanto escândalo? Por que acontece tanto escândalo no meio das lideranças ditas evangélicas? Porque muitos estão sendo levantados, colocados em lugares de honra, sem ter as qualificações exigidas pela Bíblia. Aí muitos chegam lá por causa de apadrinhamento, de arrumadinho, porque tem estudo, porque tem teologia, porque tem bacharel, porque é doutor em divindade, porque é isso, porque é aquilo, mas não tem o caráter de um verdadeiro crente. E às vezes essas pessoas são, entre aspas, aproveitadas para uma liderança, para exercer uma função que não lhe compete, que não tem chamada, que não tem vocação. Pode ter capacidade até intelectual, boa oratória, capacidade intelectual, gestão em administração, mas será que tem o caráter de Cristo? Será que tem o comportamento exigido por Paulo através do Espírito Santo em 1 Coríntios, ou em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 2? Entendeu? Essas pessoas, quando chegam no poder, elas causam escândalos, elas trazem o escândalo porque faz parte da natureza delas. Faz parte da natureza delas. Então existia uma triagem no tempo da igreja primitiva. Para alguém assumir uma liderança, existia uma triagem, existia uma investigação minuciosa da vida daquela pessoa para que a pessoa exercesse, além de ser indicado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito revelava, os apóstolos tinham de Deus a indicação do Espírito Santo, mas também o comportamento valia. A integridade, o caráter, a moral daquela pessoa valia. Hebreus 13, versículo 7, a Bíblia diz que os nossos pastores, os nossos líderes, nós temos que imitar eles. Será que o seu pastor é digno de ser imitado por você? Será que se você imitar o seu pastor, você vai chegar no céu? Eu estou falando aqui o que está na Bíblia.
Hebreus 13 e versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, seu comportamento, seu jeito de tratar, seu jeito de se comportar, seu jeito de amar as pessoas. Será que podemos imitar os nossos pastores? Será que a igreja que você congrega, você pode imitar o seu pastor? Entendeu? Da onde vem tanto escândalo? Eu já vi uma pregação um dia desse, onde o pastor dizia que hoje em dia os maiores escândalos estão vindo das lideranças. É triste uma informação tão pesada como essa, mas eu não tiro a razão dele. Porque o escândalo de uma liderança faz o efeito cascata. É o efeito dominó. Quando um líder não dá bom exemplo, quando um líder porta com escândalo diante dos seus liderados, muitos, não todos, dos seus liderados se sentem no direito de errar também. Muitos se afastam, se desviam. Os que não se desviam entram na caverna, ficam escondidos, ficam isolados, não tem confiança numa liderança. Não tem coisa mais triste. Você que é líder, que talvez vá ouvir essa palavra depois, não tem coisa mais triste do que os seus liderados não ter confiança em você. Tem gente que não tem confiança no seu líder, porque o líder não guarda segredo, o líder é um falador, o líder não dá exemplo de vida, o líder é mau caráter, o líder não trata as questões complexas com sabedoria, com equilíbrio, com amor, com educação. Aí tem gente que pega o seu pecado, esconde, abafa e não vai até a liderança porque não encontra confiança naquela liderança. E esse caso que eu estou falando assim, de pessoas que têm os seus pecados ocultos e não revelam, isso é algo que tem acontecido. Porque as lideranças, não todas, volto a repetir, não é todas, ainda existem homens de Deus na terra, né? Conforme o profeta Eliseu disse, ainda há profeta em Israel. E eu quero dizer também que ainda há homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus, ainda existem homens de oração, ainda existem mulheres de oração, ainda existem homens da palavra, ainda existem homens com comportamento exemplar, ainda existem líderes que realmente amam os seus liderados, que tratam com amor, que tratam os assuntos com maior respeito e educação, ainda existem. Mas são poucos, são raros. E nesses últimos dias está cada dia mais raros, né? Salmo 12, salva-nos, ó Senhor, porque falta-nos homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E no meio das lideranças também tem acontecido isso. Então, quando uma liderança erra, o povo fica disperso. O povo fica abandonado, se sentem desamparados. É por isso que Jesus disse, fazendo uma comparação sobre a sua morte, né? Ferirão o pastor e todas as ovelhas serão dispersas. Jesus falou isso, né? Jesus também disse que quando olhou lá no monte, olhando lá em Jerusalém, de cima do monte, ele olhava para a cidade de Jerusalém, ele disse que via Israel como ovelha que não tinha pastor. Se você ler Jeremias, Ezequiel fala do pecado dos pastores que queria a lã das ovelhas, queria o leite das ovelhas, mas não queria pastorear as ovelhas. Fazia diferença de ovelha e ovelha,
mas não queria apacentar as ovelhas. E tem uma parte que Deus disse: a doente tu não visitasse, a ferida tu não sarasse, a dispersa tu não voltasse a trazer. Aí Deus disse: eu vou ser contra vocês. Aí Deus disse: eu mesmo recolherei as minhas ovelhas. E essa palavra já se cumpriu, porque Jesus é o sumo pastor. Ainda existem pastores na terra, mas Jesus é o sumo pastor, que ele é o pastor dos pastores, né? Tem pessoas que não aceitam a liderança pastoral, mas é bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4 e 11. Que a uns Deus pôs na igreja por profetas, outros doutores, outros evangelistas, outros pastores, né? Então Deus deu pastores para a igreja. Deus deu pastores para apacentar a igreja. Deus não deu igreja para pastor nenhum, que a igreja é de Jesus. Você não vai encontrar escrito na Bíblia que Deus deu uma igreja na mão de um pastor. Deus não dá igreja para o pastor. Deus dá pastor para a igreja. Eu gosto de falar lendo, viu? Eu gosto de embasar o que eu estou falando lendo Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui está falando que Jesus, ele deu para a sua igreja pastores. Então, pastores é bíblico. É bíblico, a igreja precisa de pastor, a igreja tem que ter pastor. O pastor apacenta as ovelhas e não, como dizia o saudoso pastor Dário Tavares, o pastor não apacenta as ovelhas, ele apacenta. Ele não apacenta, ele apacenta. E lá em Pedro, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo de número 1. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 e o 3 e o 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. O que eu falei, não poderia ser alguém que tivesse ganância, principalmente por dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não como dominadores. Na tradução atualizada diz assim: não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse é o verdadeiro pastor. É aquele que não exerce a tirania, a ditadura, a opressão, mas que serve de exemplo ao rebanho. Ele não manda evangelizar, ele é o primeiro a sair no evangelismo. Ele não manda amar, ele não ensina somente sobre o amor, ele pratica o amor. E o livro de Atos dos Apóstolos começa dizendo que Jesus não só ensinava, mas ele fazia, né? O pastor tem que ser assim, todo líder tem que ser assim. Ele não só tem que ensinar, ele tem que fazer, ele tem que dar o exemplo ao rebanho. Como um pastor que não tem comunhão com seus irmãos vai ensinar comunhão para a igreja? Vai ensinar amor, união, se ele não pratica a união? Como um líder vai ensinar algo que ele não pratica em várias áreas da vida? Não é uma palavra acusatória. O que eu estou falando aqui é Bíblia. Não estou aqui acusando A, B, C, D,
Não estou citando nome de ninguém, mas estou falando aqui o que está na Bíblia, né? A não ser que tem que rasgar. Se você acha que essa palavra está errada, tem que rasgar aqui 1 Pedro capítulo 5, Hebreus 13, versículo 7, passar uma borracha e ver se arranca esse versículo da Bíblia. Mas está escrito que devemos atentar para a maneira de viver dos pastores, e está dizendo aqui, atentando para a sua maneira de viver. O pastor, ele tem que ser exemplo do rebanho, para não causar escândalo. Agora eu vou ler o que disse o apóstolo Paulo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. Estou atacando pastores não, viu, irmãos? Eu respeito os pastores, amo os pastores, sou a favor do ministério pastoral, sou a favor que o crente tem que congregar, só que a gente tem que ter cuidado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo deixa eu ver se eu marquei esse versículo aqui. Versículo 3. Não dando nós, aqui Paulo está falando do seu ministério, viu? 6, versículo 3, 4, por diante. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Já pensou? Que palavra forte. 2 Coríntios 6 e o 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Por que tem gente que está sendo censurado? Por causa do seu próprio escândalo. Seus próprios escândalos. E Paulo tinha cuidado com isso. Não dando nós escândalos em coisa alguma. Pense num homem que eu admiro, que já está com o Senhor, é o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem de grande exemplo para toda a liderança da igreja no mundo. Que exemplo de homem abnegado, sofredor, que disse que se gastou e se deixou gastar por amor do evangelho, que não procurava seus próprios interesses, que na igreja de Coríntios ele recusou até receber oferta e ser sustentado pelos irmãos, para também não servir de tropeço para outros, que julgava ele como um aproveitador. Tinha muita gente que achava que Paulo era um aproveitador dos irmãos, da fé dos irmãos, se aproveitava da boa fé para sugar dinheiro dos irmãos. E Paulo não fez isso. Ele recebeu oferta de igrejas, né? Muitos irmãos sustentaram ele, a igreja de Filipenses, me parece que os Tessalonicenses e outros irmãos, outras igrejas sustentaram Paulo. Mas teve canto que Paulo disse: eu não quero o que é de vocês, a minha glória é vocês estarem salvos. Pense no exemplo. É o apóstolo Paulo. E Paulo diz aqui, ó, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos,
como nada tendo e possuindo tudo. Esse era o apóstolo Paulo. Pobre, Paulo não era rico, não era milionário, não era bilionário. Esse assunto é muito complexo de ser tratado. Esse assunto é muito complexo de ser tratado. Mas às vezes é necessário a gente citar, não para trazer para você um motivo de tropeço, mas uma conscientização. Que nenhum apóstolo de Cristo, se você estudar a vida de todos eles, que viveram junto com a igreja um período de bons tempos, né? Paulo, Pedro, Tiago, João, que morreu lá na... Morreu não. João morreu de morte natural. Mas João, que foi preso na ilha de Patmos. Nenhum dos apóstolos de Cristo morreram ricos. Vocês sabem disso. Nenhum apóstolo de Cristo, nenhum dos pais da igreja, que chamam de pais da igreja do século I, do século II, do século III, os primeiros séculos, os primórdios da igreja na terra, os líderes, pastores e líderes das igrejas do primeiro século, nenhum morreu rico às custas da igreja. Nenhum morreu milionário. Nenhum deixou fortuna. A maioria deles morreram decapitados, queimados, presos. O apóstolo Paulo morreu decapitado, a história que diz, né? E lá em 2 Timóteo ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ali ele estava preso, esperando o dia do seu julgamento. Mas é algo a se pensar, é algo a gente analisar, é algo para a gente refletir. Não é pecado pensar, né? É pecado pensar, não é? Não é pecado pensar, não é pecado imaginar, não é pecado refletir. Nenhum apóstolo de Cristo morreram ricos. Nenhum líder do primeiro século morreram milionários às custas do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo disse aqui: não dando nós escândalo em coisa alguma, é lastimável, é lamentável Pai do Senhor, irmão Meira, é lamentável a quantidade de escândalos que tem aparecido no meio gospel, com cantores que não teve história, que caíram de paraquedas, que fizeram sucesso, que fizeram fama, mas não foram discipulados, não aprenderam aos pés de um homem de Deus, não frequentam escola dominical, não frequentam culto de doutrina, faz uma boa música, sai na mídia, o povo gosta, cobram para cantar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20, 30, 40 mil, até 50, 100 mil reais. E só canta naquela igrejinha se os irmãos pagarem 1.000 reais. Isso é uma vergonha. Como diz o repórter Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Ah, mas eu gastei para gravar. Ah, mas eu gastei. Sim, você gastou. Mas a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Tá certo? Mas a Bíblia não manda usar o evangelho de trampolim. A Bíblia não manda usar o evangelho
como causa de ganho. Está escrito. Está escrito? Deixa eu ver, viu? Se está escrito. Está na carta de Pedro, viu? 2 Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, e eu vou ler até o versículo 3 só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porque o caminho da verdade hoje é blasfemado? Porque muita gente hoje não acredita em crente? Porque muita gente hoje não acredita em pastores? Porque muita gente hoje não acredita, deixa de acreditar na Bíblia, em Deus, no Evangelho? Por que o caminho da verdade é blasfemado? Por quê? Por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos ensinadores, né? Por causa dessa verdade aqui do versículo 3. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Por causa dessa verdade. E por avareza, que é o amor ao dinheiro, por avareza, farão de vós, povo, vós, igreja, por avareza, esses mentirosos, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, por avareza, farão de vós, vós, igreja, povo de Deus, farão de vós negócio com palavras fingidas. Essa palavra que está escrita na Bíblia, na versão Almeida corrigida, farão de vós negócio, significa farão de vós comércio. Farão de vós comércio. É o chamado comércio da fé. A fé não se vende, mas muitos fazem da fé um negócio lucrativo. Tem gente que abre igreja, que hoje em dia, como diz um pregador aí, tá mais fácil abrir igreja do que boteco. Não é pecado abrir igreja, mas a maioria de muitos que se dizem pastores, que se ungem a si mesmo, que não tem uma estrutura ministerial, que se autoproclama pastor, ninguém ungiu ele se ungiu a pastor. Derramou um óleo na cabeça dele e se ungiu a pastor e diz que é pastor, né? Então muitos desses supostos líderes ou supostos pastores que nem registro tem, que tem gente que é pastor e não estudou em canto nenhum e diz que é pastor e abre uma igreja, abre na intenção de ganhar dinheiro. A verdade é essa. Muitos, não estou falando de todos não, tem muitos aí sérios. Tem ministérios pequenos que são sérios, tem pastores que são sérios, que o intuito é ganhar almas, é fazer ação social, é praticar o bem, é ajudar a comunidade. Isso é bom. Mas uma grande parte, uma grande maioria, tem o objetivo de lucrar com a sua fé, ganhar dinheiro, embolsar dinheiro. A verdade dura de falar, né? E esses tais que não tem a quem responder, que não tem uma liderança sobre ele, que se autoproclama pastores, que não responde a ninguém, ele é o líder dele mesmo dos poucos que são enganados por eles. Esses tais
tem provocado escândalos grosseiros. Sempre tem aparecido aí na mídia pastor acusado de pedofilia, pastor acusado de estupro, pastor acusado disso e daquilo. Vá investigar para você ver que esses tais nunca foram pastores, não foi ungido em ministério nenhum, se autoproclamaram pastores, abriram sua própria igreja no intuito de enganar bestas, me perdoe a palavra, pessoas leigas, me perdoe a palavra em falar bestas, eu retiro o que eu disse, mas pessoas leigas, pessoas carentes, necessitadas, sem conhecimento bíblico. Aí começa a frequentar uma igreja que não tem lastro. É isso mesmo, Almeida. Não são pastores, são pastel. Então pessoas leigas começam a frequentar igrejas de supostos pastores que não têm chamada. Eles mesmos se chamaram de pastores. Existe o pastor chamado e existe o chamado pastor. É diferente. O pastor chamado é o que tem chamada. O pastor chamado é o que sente de Deus no coração a chamada ministerial. O pastor que é chamado por Deus, ele aprendeu na escola de Jesus. Ele é manso e humilde de coração, ele é sofredor, ele tem interesse de ajudar o povo, ele tem amor pelas almas, ele vai em busca de quem está doente, ele vai em busca de quem está caído, ele vai em busca de quem está fraco. O pastor chamado, o que tem chamada para ser pastor, todos conhecem que aquele homem tem chamada. É uma benção o pastor chamado. Agora o que é chamado pastor é diferente. É aquele que quer ser pastor de todo jeito. Não tem vida, não tem comportamento, não tem caráter, não tem personalidade, mas quer ser pastor. Se intitula de pastor. E esses tais têm promovido grandes escândalos. E é por isso que o caminho da verdade é blasfemado no meio de nós. É blasfemado pelos ímpios. Os ímpios falam mal de nós por causa dos mentirosos. E se a gente se calar, se os verdadeiros se calarem, seremos julgados no mesmo pacote. Porque tem cristãos leigos que dizem: irmão, a gente não pode falar, tem que ficar calado, porque o macumbeiro não fala do macumbeiro, o católico não fala do católico, o espírita não fala do espírita. Aí tem gente que diz assim: mas eu vejo pastor falando de pastor, irmão falando de irmão. Não é falando, é expondo os falsos. Porque se fosse errado expor os falsos, se fosse errado denunciar os mentirosos, se fosse errado denunciar os falsos profetas, os falsos pastores, Paulo não tinha feito isso, Pedro não tinha feito isso, Jesus não tinha feito isso. Então é necessário que os verdadeiros se manifestem. É necessário que os verdadeiros proclamem a verdade. É necessário que os verdadeiros denunciem os maus comportamentos. Porque se a gente se calar, o povo do mundo vai dizer que todos nós somos iguais. Vai jogar a gente no mesmo pacote deles. Porque carregamos um nome sobre nós, que é o nome de Jesus. Então é necessário pontuar. A gente não vai separar o joio do trigo, mas a gente pode, pelo fruto, que Jesus foi quem disse que pelo fruto se conhece a árvore. No dia que eu não consegui julgar o que é certo e errado, pode crer que eu perdi as minhas faculdades mentais.
no dia que eu não conseguir julgar o que é um comportamento que agrada a Deus e um comportamento que desagrada a Deus, pode ter certeza que eu estou com as minhas faculdades mentais comprometidas. Mas, se a minha consciência está perfeita, se eu sou um leitor da Bíblia, se eu leio a Bíblia, logo eu sei diferenciar ou fazer a diferença do santo e o profano, do que serve e o que não serve, do que agrada e o que não agrada, do verdadeiro e do falso. Se eu não conseguir fazer essa separação e essa divisão na minha mente do que é verdadeiro e falso, eu posso estar servindo ao falso pensando que estou servindo ao verdadeiro. Eu posso estar num lugar pensando que é o certo e estou errado. Então é necessário julgar. Julgar, irmão, julgar. Mas a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado. Mas você sabe em que contexto está escrito não julgueis para não ser julgado? Jesus está falando ali, Mateus 7, do julgamento precipitado, o julgamento por aparência, o julgamento sem conhecer os fatos. Mas a mesma Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. Paulo disse: julgai entre vós mesmos. Se levante um ou dois profetas e os outros o julguem. Então julgar é bíblico. Então eu posso julgar o fruto, se tratando de fruto de ações, de comportamento. Eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Porque de uma mesma fonte não pode sair água salobra e amarga. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A água tem que ser uma só. O evangelho é assim. Não tem mistura. Não tem mistura. Deus não gosta de mistura. Deus não se agrada de mistura. Mistura, né, irmão Meira? Mistura só o arrumadinho, só de charque, em cima da macaxeira. Mas Deus não gosta de arrumadinho. O certo é certo e o errado é errado. Existe sim verdadeiros e falsos. E cabe a nós denunciar os falsos. Se você não denunciar o falso, logo, logo alguém vai te dizer que você é participante junto com eles. Não é em vão que o apóstolo João escreveu na sua terceira carta: não saudeis aqueles que trazem uma doutrina diferente. Porque o saudar ali era cumprimentar, era jantar com eles, era se juntar com eles. Porque quando você se junta com um grupo que tem um mau comportamento, quando você se junta com um grupo que anda errado, mesmo que você ande certo, você vai ser enquadrado junto. Com a polícia é assim. E já tem um ditado popular: quem anda com porco, farelo come. Se uma pessoa de boa índole, bom caráter, boa personalidade, anda com alguém que é troncho, errado, anda com alguém que é ladrão, usuário de drogas, mesmo que você ande certo, seja uma pessoa correta, mas se você viver constantemente na companhia daquela pessoa, você vai ser julgado igual a ele. Então no evangelho a gente tem que pontuar as coisas. Temos que defender a verdade e denunciar a mentira. Temos que defender o verdadeiro evangelho e denunciar o falso evangelho. O falso evangelho, ele está baseado não nas boas novas de salvação, não nas boas novas que transforma o pecador, que muda o caráter do homem.
o falso evangelho não se baseia nas escrituras. Eles se baseiam em colocar o homem no centro e não Deus no centro, né? O falso evangelho, ele se baseia em colocar o homem, o eu, como centro da adoração. Aí por isso que existe cantores que têm fã-clube, cantores evangélicos que têm fã-clube, cantores que cantam para Jesus com fã-clube, pessoas que quando vê um cantor evangélico famoso, entra em histeria, gritam, assobiam, desmaiam, corre atrás para pegar um autógrafo, entram em desespero, arrancam os cabelos da cabeça, só por causa que está vendo um homem igual a você, ou uma mulher igual a você, de carne e osso, feito da mesma matéria. Então o falso evangelho coloca o homem no centro. Os falsos cantores, que são gospels, os cantores gospels, né? Os cantores gospel, que gostam do glamour, da fama e de ganhar dinheiro através do evangelho de Cristo, eles gostam disso. Eles amam ser idolatrados. Eles amam ser adorados. Eles amam ser ovacionados e não transmitem essa glória para Deus. Não transmitem essa glória para Deus, porque o correto seria eles próprios reprovarem tais atitudes, como eu vi acontecer já com o cantor Gerson Rufino. O cantor Gerson Rufino, ele não aceita ser idolatrado por ninguém. Ele não aceita ser ovacionado pelos homens. Eu digo porque eu vi isso presencialmente. Eu fui para uma cruzada evangelística há uns anos atrás, ali na Praça do Rosário, ali em Jaboatão Velho. E lá estava cantando o cantor Gerson Rufino, Abel Porto e alguns demais cantores. Inclusive o pastor e cantor Abel Porto estava no meio dos irmãos embaixo, na cruzada, conversando, cumprimentando os irmãos. E o cantor Gerson Rufino começou a cantar. E de repente, uma mulher começou a entrar em histeria, gritaria, e gritava pelo nome do cantor, e começou a fazer a maior palhaçada, o maior estardalhaço, o maior escândalo, quando viu o cantor cantando. E Gerson Rufino parou a música na hora, mandou o irmão dar uma pausa e repreendeu de público. E é assim que ele tem que ser, e é assim que os cantores brasileiros têm que agir. Os cantores evangélicos aí, gospels. Gerson Rufino disse para aquela mulher: irmã, falou no microfone, pare com essa palhaçada, deixe da sua histeria, glorifique a Deus, exalte a Deus, adore a Deus, porque eu sou um homem de carne e osso, sou igual a todo mundo aqui. Pare com isso. A mulher parou envergonhada, porque o único digno de ser adorado morreu, crucificado, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Então, os outros que dão mau exemplo, que gostam de ser idolatrados, que faz da fé um comércio, traz muito escândalo para o evangelho de Cristo. Pastores, ditos pastores, que se acham que são pastores,
também tem trazido escândalos ao Evangelho de Cristo. Não todos os pastores. Eu respeito os verdadeiros homens de Deus. Eu digo que a Bíblia diz: os verdadeiros têm que ser tratados com dupla honra. Os verdadeiros, e nesses últimos dias é que tem que ser tratado com dupla honra mesmo. Os verdadeiros tem que ser tratado com dupla honra. Mas os falsos tem que ser denunciado. Tem que ser exposto. Tem que falar o que agrada a Deus e o que não agrada. A gente tem que dizer, senão a gente é jogado tudo no mesmo pacote. Mas o verdadeiro pode errar? Pode. Porque homens são falíveis, homens são falhos, homens erram. O verdadeiro também pode errar. O verdadeiro pode errar. E quando o verdadeiro erra, a gente sabe que o caráter dele não era fazer aquilo que ele fez. Quando o verdadeiro erra, ele vem a público e pede desculpas, pede perdão. Será que líderes não erram? Verdadeiros erram também. Mas o que está faltando é o reconhecimento. O que está faltando é o reconhecimento de muitos que erram e não querem reconhecer que errou, né? Eis o problema. E não é pecado, não é errado um líder reconhecer seu erro. Pelo contrário, isso dá mais admiração às suas ovelhas, ao seu povo, aos seus liderados. Mesmo quando um líder erra e quando ele tem a coragem de vir a público e dizer: em tal atitude, em tal ação eu errei, eu agi errado, os seus liderados o admirará mais ainda, não pelo erro, mas pelo exemplo, pelo caráter, pela personalidade, pela coragem de reconhecer seu erro e traçar novos rumos, novos caminhos. Esse é o verdadeiro líder. Então a palavra fala sobre muitos escândalos. E eu digo uma coisa: nunca deixe Jesus. Nunca saia dos caminhos do Senhor por causa de escândalo. Aprenda com a Bíblia. Aprenda com a Bíblia. Os discípulos deixaram de seguir Jesus por causa de Judas? Irmão Meira? Os outros apóstolos deixaram de seguir a Jesus e de servir a Jesus por causa de Judas? Não. Claro que não. Quem cai, quem tropeça, quem trai Jesus, sofre as suas consequências. Sofrerão as suas consequências. Mas o nosso dever é permanecer com Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, quando os discípulos trouxeram a notícia para Jesus, lá em João capítulo 6, Mestre, muitos dos teus discípulos não andam mais contigo, muitos dos teus discípulos te deixaram, muitos dos teus discípulos voltaram atrás e não andam mais conosco. Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: e vós, quereis me deixar também? Eu acredito que Jesus estava dizendo: olha, se você quiser ir, a porta está aberta. Se você quiser ir também, se você quiser seguir os que foram embora, pode seguir. Sabe por que muitos deixaram de seguir Jesus? Porque julgaram que a palavra de Jesus era dura.
E muitos deixam o evangelho porque pensam que o evangelho é dureza, acha que o evangelho é duro, as palavras de Jesus são duras. Aí muitos se retiraram dizendo que o discurso de Jesus era duro demais. Aí Jesus disse para os discípulos: e vocês querem me deixar? Pedro tomou a palavra: Senhor, para quem iremos nós? Que só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra pode ser dura como for. Eu prefiro ouvir uma palavra dura de Jesus do que ouvir uma palavra de amor de Satanás. Eu prefiro ouvir uma palavra dura de um pastor, de um presbítero, de um obreiro. Eu prefiro ouvir uma palavra dura de outro meu irmão na fé, desde que a palavra seja bíblica, do que ouvir uma palavra de amor do filho das trevas, dos filhos do diabo, daqueles que dissimulam, daqueles que abraçam com falsidade, que só quer te arrastar para o outro lado, só quer te arrastar para o mundo. Então, para onde iremos nós, que só Jesus tem palavra de vida eterna? Ah, é muito escândalo, muitos têm caído, muitos têm tropeçado, líderes não têm dado exemplo. E eu vou perder minha salvação por causa deles? E você vai perder sua salvação por causa deles? E você vai perder a fé em Cristo por causa deles? Olha para a Bíblia. Desde o início, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, tem escândalos dentro da Bíblia. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, tem escândalos dentro da Bíblia. Entendeu o que eu estou dizendo? Hoje está mais multiplicado, porque é bíblico que isso ia acontecer. Mas as histórias bíblicas estão cheias de casos de pessoas que escandalizaram, pecaram, que caíram, que erraram. Sansão, Salomão, Abraão também errou. Vários líderes erraram. Mas os maus exemplos a gente não copia. A gente copia os bons exemplos. As coisas que não agradam a gente descarta. A gente absolve o que é bom. Paulo disse: examinai tudo e retende o bem, retende o que é bom. Então, não há razão, não há motivo para você sair da igreja por causa do escândalo de alguém. Não há razão para você sair da presença de Deus ou deixar Jesus por causa do escândalo de alguns. Não permita que a pedra de tropeço faça você tropeçar, porque a palavra escândalo é pedra de tropeço, é alguém que faz o outro pecar. Não permita que você se enfraqueça, ou caia, ou tropece nesse escândalo que você viu, nesse escândalo que você ouviu, nessa notícia que você ficou sabendo, nos vídeos divulgados no YouTube, nas notícias veiculadas no Facebook. Não permita que tais coisas penetre no seu coração ao ponto de você perder a esperança no Evangelho de Cristo, ao ponto de você perder a fé, ao ponto de você abandonar a cruz. Se agarre aqui, ó, com essa palavra. Se agarre com a palavra. Se agarre com Jesus. Abrace Ele.
e diga: Jesus, eu não te deixo. Jesus, eu não te solto. Jesus, eu não te largo. Pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você permanece de pé. Fulano caiu, Cicrano caiu, Beltrano caiu, Cicrano caiu, Beltrano caiu, Fulano caiu. Aí a Bíblia diz assim: e vós que estáis em pé, cuidado para que também não caia. A queda dos grandes, serve de lição para nós. Todos quantos já caíram, desde os exemplos bíblicos aos dias que estamos vivendo, todos quantos já caíram, ensinam para nós que não existem super-homens. Todos quanto provocaram escândalos, ensinam para nós que devemos também vigiar. Todos quantos já tropeçaram, todos quantos trouxeram escândalos à Igreja de Cristo, desde o maior ao menor, dão lição para nós, porque a gente aprende com o erro dos outros, não a praticar o erro que eles fizeram, mas a gente aprende a não seguir o mesmo caminho. Nós aprendemos a não praticar a mesma coisa. Nós aprendemos que a gente também tem que ter cuidado, porque a gente não é melhor do que eles. Nós aprendemos que também devemos vigiar, porque Jesus disse: o que eu digo a um, eu digo a todos. Vigiai. Todos quanto caíram se acharam suficiente ou autossuficiente. Todos quantos caíram confiaram na sua capacidade. Todos quantos caíram confiaram na sua intelectualidade. Todos quantos caíram e provocaram escândalos grosseiros na Igreja de Cristo, se importaram mais com seu ego do que com a glória de Deus. O pior erro do ser humano é ele se importar com seu ego e esquecer da glória de Deus. Jesus censurou os fariseus quando disse para eles que eles amavam a glória dos homens, mas não amavam a glória de Deus. Eles gostavam de serem elogiados pelos homens. Eles gostavam de sentar nos primeiros assentos. Eles gostavam de ser elogiados nas praças. Eles gostavam de ser bem vistos pela sociedade. Mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Todos quantos caíram e provocaram escândalos, que o tema dessa live aí é escândalos e tropeços. Todo escândalo traz tropeço para alguém. Todo escândalo, ele traz um tropeço ou mais de um para alguém e para outros. Porque os escândalos é motivo de tropeço para tanta gente. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não procura enraizar a raiz da sua fé no próprio Cristo. Na medida que a gente coloca a nossa expectativa de fé no homem, sua fé vai fracassar. Você tem que colocar a sua esperança, a sua fé, sua confiança no Senhor. Salmo 118. Salmo 118. Tem 2 versículos lá que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Aí depois diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, que os príncipes
são as pessoas que estão em eminência, em liderança. Então é melhor confiar no Senhor. A nossa fé, a nossa convicção, a nossa firmeza no Evangelho não pode ser baseada em uma denominação, em uma placa de uma igreja, em um nome de uma instituição, nem no seu líder. Você tem que seguir o exemplo dele, ele tem que dar bom exemplo para você, mas a sua fé não tem que ser enraizada nele. Não tem que ser enraizada nele. A sua fé não tem que ser enraizada na placa denominacional da sua igreja. Tem que ser firme em Cristo. Agora o vizinho começou um serviço aqui. Deus abençoe a todos. Amém? Vou encerrar por aqui. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. E não saia dos caminhos do Senhor por causa de escândalos. Amém? Deus abençoe. Agora eu vou ver aqui como é que encerra, que eu não sei nem encerrar essa live. A primeira... Foi poucas vezes que eu abri uma live aqui no Instagram.